Em uma época em que o povo de Deus confiavam em deuses falsos, um homem destemido apareceu. Imagine um mundo onde a natureza responde às palavras de um profeta, e o fogo cai do céu, desafiando todos os deuses que todo um reino acreditava. Junte-se a nós enquanto desvendamos a incrível história do profeta Elias, o homem que enfrentou reis e invocou fogo do céu para provar que há apenas um único Deus verdadeiro. Elias, cujo nome significa "Meu Deus é Yahvé", foi um dos profetas mais icônicos da Bíblia. Ele viveu no reino do norte de Israel durante um período de grande apostasia, quando as pessoas se afastaram de Deus e adoravam o falso deus Baal. Israel havia visto uma série de reis ímpios, mas o tempo de Elias foi marcado pelo reinado do rei Acabe e sua esposa, Jezabel. Na cidade antiga de Samaria, antes de Acabe se tornar rei, a família Omri era muito importante. O pai de Acabe, Omri, foi um rei influente em Israel, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo completamente os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Isso provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, devido a ídolos inúteis. Omri era um rei do reino do norte de Israel, e seu reinado foi marcado por realizações políticas e militares significativas, mas também por apostasia religiosa. Apesar de seus sucessos políticos, o reinado de Omri foi marcado pela idolatria e infidelidade ao Deus de Israel. Os assírios, uma das superpotências da época, referiam-se a Israel como a casa de Omri, indicando seu impacto duradouro. Seu filho Acabe, no entanto, se tornaria um dos reis mais infames de Israel, especialmente devido à influência de sua esposa, Jezabel. Acabe foi o 7º rei de Israel, governando por 20 anos. Seus pecados contra Deus foram maiores do que todos os reis que o precederam. Embora fosse um líder capaz na guerra, ele não reconheceu o Deus de Israel, desobedecendo às suas leis. Além disso, ele se casou com Jezabel, filha do rei Sidom, que era uma adoradora de ídolos. Isso desencadeou a ira do Senhor. Jezabel estava profundamente envolvida na religião de sua terra natal, adorando deuses como Baal e Astarote. Baal era considerado o deus da terra, controlando o clima e o crescimento de colheitas e animais, enquanto Astarote era uma figura materna da natureza responsável pela fertilidade. Seu culto incluía estátuas desses deuses, e alguns rituais eram selvagens e intensos, envolvendo autolesão ou sacrifício de crianças em tempos difíceis. Jezabel era apaixonada por suas crenças, e com um marido que não a contradizia, ela trouxe sua religião para Samaria de maneira significativa. Construiu lugares especiais para seus deuses ao lado do palácio real e trouxe muitos líderes religiosos de Fenícia. Isso incluía 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. Jezabel cuidava dessas pessoas, fornecendo-lhes boa comida e um lugar no palácio, o que era muito ofensivo a Deus, pois ele sabia que isso eventualmente afastaria o coração de Israel da verdadeira adoração a Deus, levando-os à idolatria. O principal desafio de Acabe foi sua obediência à sua esposa idólatra, que frequentemente o instigava a fazer o mal contra o Deus de Israel. Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o precederam. O texto continua a abordar a questão bíblica das instruções de Deus aos israelitas, sobre não fazer acordos com nações estrangeiras e não se casar com pessoas que adoram outros deuses. Essas instruções tinham um propósito espiritual, visando proteger a integridade e pureza espiritual da nação de Israel. A narrativa então se volta para Elias, que emerge ousadamente durante esses tempos sombrios. Ele profetiza que não haverá chuva ou orvalho por anos, desafiando a adoração a Baal. Deus protege Elias, levando-o a um lugar seguro, onde corvos trazem-lhe pão e carne, e ele bebe água de um rio chamado Querite. Este período de esconderijo foi um testemunho da fidelidade de Deus ao cuidar de Elias, mesmo em meio à escassez causada pela seca. O confronto de Elias com o rei Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo é um dos momentos mais dramáticos e conhecidos de sua vida. Elias desafia os profetas de Baal a um teste para determinar quem é o verdadeiro Deus. Ambos os grupos preparam sacrifícios,
e o Deus que responder com fogo do céu será reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal invocam seu Deus em vão, mas quando Elias orou ao Deus de Israel, o fogo desce do céu, consumindo o sacrifício, as pedras e a água ao redor. O povo declara: somente o Senhor é Deus, somente Deus é o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Após essa impressionante demonstração do poder de Deus, Elias anuncia que a seca está prestes a terminar. E enquanto Acabe se prepara para uma refeição, Elias sobe ao topo do Monte Carmelo para orar pela chuva. Ele envia seu servo para verificar o horizonte 7 vezes, até que, finalmente, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem surge do mar. Isso marca o início do fim da seca. No entanto, mesmo após esses eventos extraordinários, a ameaça de Jezabel perturba Elias. Ao saber da morte dos profetas de Baal, Jezabel ameaça matar Elias, o que o leva a fugir para o deserto, desanimado e pedindo a Deus que tire sua vida. Deus, mais uma vez, intervém na vida de Elias, alimentando-o e guiando-o até o Monte Horebe. No Monte Horebe, Deus revela sua presença a Elias de maneiras não convencionais. Não está nos ventos fortes, terremotos ou fogo, mas em um sussurro suave que Deus se comunica com Elias. Deus repete a pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias expressa seus temores e desânimos, e Deus, em resposta, renova sua comissão a Elias, indicando que ele não está sozinho e instruindo-o a ungir novos líderes, incluindo seu sucessor, Eliseu. O ministério de Elias culmina de maneira única. Ele é levado ao céu em um redemoinho, enquanto está em um carro de fogo, testemunhado por Eliseu. A vida de Elias destaca a importância de ouvir a voz suave de Deus em meio às tempestades e a confiar em sua orientação, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Diante de nossas próprias tempestades, podemos invocar a coragem de Elias, confiando na presença constante de Deus e ouvindo sua voz suave. Podemos permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias, sabendo que Deus é fiel para nos sustentar e guiar. Assim como Elias, nossa confiança em Deus nos permite proclamar sua verdade em meio à adversidade. Descubra as profundezas da palavra de Deus nesse estudo de leitura e compreensão da Bíblia. Com esse estudo completo das Sagradas Escrituras, você chegará a um entendimento profundo e amplo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, histórias inspiradas pelo Espírito Santo e orientações morais. No entanto, a complexidade das Escrituras pode ser desafiadora de se compreender completamente sozinho. E por isso te convido a embarcar conosco nessa viagem espiritual que mudará a sua vida e a forma de como você conhece a Cristo e o mundo. Nesse estudo completo de leitura e compreensão da Bíblia, iremos aprender: Introdução à Bíblia, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, período interbíblico, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas e epístolas e o estudo completo do Apocalipse. Além disso, você ganhará 3 bônus que vai te ajudar ainda mais a entender a Bíblia. Bônus 1, esboço cronológico da vida de Jesus Cristo. Bônus 2, aceitei a Jesus. E agora? Você aprenderá o que fazer nos seus primeiros passos na fé. E o terceiro bônus são os pilares da verdadeira igreja cristã. O link do estudo completo estará fixado nos comentários. Te espero lá para mergulharmos juntos nessa incrível jornada da fé. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alertadas pelo Espírito Santo. Continue assistindo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Que Deus abençoe e até a próxima.